Você é cristão e tem sentido que seu primeiro amor, ele esfriou? Eu tava vendo uma pregação hoje do Luciano Subirá, que é um pregador que eu tenho uma admiração enorme, por toda a trajetória que ele teve, né? E é uma pessoa que fala muito sobre a nossa vida espiritual, profundidade com Deus. E ele estava fazendo uma reflexão muito bacana, e quando eu digo bacana é para poder amenizar um pouco a seriedade disso, que é sobre o principal mandamento de Deus, né? Se a gente for em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5, diz o seguinte: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Ah, Felipe, mas é algo só do Velho Testamento. Vamos para Mateus 22. Jesus Cristo, ele diz, a partir de 37, ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Veja só, se este é um mandamento, é uma exigência de Deus. Se esse é o maior mandamento, por que nós estamos vivendo sem que este seja o foco principal da nossa vida? Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente está na igreja e vivendo em pecado e não percebe. Porque o maior pecado é não amar o seu Deus acima de todas as coisas. Porque um princípio de tudo e de toda a criação é amar a Deus acima de toda e qualquer coisa nesse mundo. E muitos estão vivendo como se isso não fosse o foco principal da sua vida. Porque se a pessoa está com o coração não voltado a Cristo, com amor esfriado por Ele, é porque realmente essa pessoa está totalmente desconectada de Cristo. E por que muitos estão desconectados de Cristo? Porque eles não buscam mais. Eles só fazem algo para cumprir algum tipo de cartilha ou rotina. Tem uma reflexão que o Luciano faz, que é muito interessante, de algo que ele passou, que foi com o filho dele. Ele deu um presente, um videogame pro filho dele, e o filho dele ali, naquele momento de êxtase, agradeceu muito, ficou muito feliz, esperneava e agradecia. Mas conforme o tempo foi se passando, o filho dele não deu mais atenção para ele. O filho dele meio que se desligou literalmente dele. Porque eles faziam festa quando ele chegava, mas depois de um tempo o filho dele falava tipo: pai, só esperar mais um pouquinho, só passar nessa fase eu vou ir. Então isso acontece muito conosco. Conforme a gente vai tendo uma caminhada, uma experiência com Deus, Deus vai dando as coisas para nós, e muitas das vezes a gente vai falando assim: Deus, peraí só um pouquinho, deixa eu só brincar que o Senhor me deu aqui e já já eu te dou atenção. Então a gente já perde aquele primeiro amor, aquela alegria de servir a Ele, aquela alegria de buscar a Ele. E por que nós fazemos isso? Porque a gente vai deixando o foco principal, que é adorá-lo, que é servi-lo, que é buscar a presença dEle, jejuando, orando e nos entregando, lendo a palavra. Não tem como amar a Deus sem você entender quem Ele é. Se você não ler a palavra dEle e não entender quem Ele é, não tem como você amá-lo. Porque você não vai amar algo que você não conhece. O amor a Deus vem pela fé, e a fé vem pela palavra. Então você tem que buscar a Deus, e com alegria, aquela mesma alegria que você sente quando você ganha algo dele, que você esperneia, que você grita, que você fala: Deus, muito obrigado, o Senhor é maravilhoso. Esse mesmo sentimento tem que ser vivo todos os dias para buscar, para adorar. Deus puxou minha orelha um pouco nesse sentido, um pouco não, foi muito mesmo, porque esses últimos dias eu tenho buscado mais a Deus, dentro da minha realidade, minha capacidade, dentro do que eu entendo que é a maior busca. E eu me recordo muito bem, porque é algo dessa semana, eu tenho buscado a Deus, porém, eu tô orando por um certo tempo e sempre observando o relógio, e olhando para o relógio ali e vendo o tempo, para ver se batia o tempo que eu tinha designado. E isso nós temos feito, seja na igreja, seja orando, seja lendo, seja jejuando. A gente não foca no que é principal, que é adorá-lo. A gente foca em cumprir um rito. Eu vou orar 30 minutos aqui e vou fechar esse rito aqui. Eu vou orar 30 minutos, eu vou ler a Bíblia 30 minutinhos aqui, ou 2 páginas, eu vou ler essas 2 páginas aqui e vou cumprir meu rito do dia. Então não é pelo amor que você tem a Ele. Eu vou ler a Bíblia aqui e quando eu sentir que eu paro. Mas não, você faz assim, ó. Eu vou ler 2 páginas hoje, eu leio 2 amanhã eu compro meu outro rito, amanhã eu compro meu outro rito, amanhã eu vou para a igreja, mas 9 horas em ponto tem que sair da igreja, porque tem que cumprir meu rito. E é um rito, não é uma adoração verdadeira. E se você não adora Deus de forma verdadeira, meu amigo, você está simplesmente pecando contra Ele. Porque o principal mandamento é: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Então, se você é cristão e não ama Deus mais do que aquilo que Ele pode proporcionar, cara, você está vivendo em pecado. E esse é um grande alerta. Esse vídeo aqui, eu já tinha gravado alguns vídeos atrás, mas eu senti algo de Cristo, ou pelo menos o que eu entendo que é Ele, para vir aqui gravar esse alerta a você. Esse alerta não é só para você, é para mim também, porque isso aconteceu comigo, né? Eu tava ali orando e olhando no relógio. Deu meus 30 minutinhos. Chega de orar, né? Então, nós não podemos tratar Deus dessa forma. Tem muita gente tratando Deus dessa forma. Vou ler só 2 páginas da Bíblia aqui e amanhã eu leio mais 2. É um ritual. Não é porque Ele é. Não é para amá-lo mais. Não é
para buscá-lo mais, é para cumprir um ritual, para que talvez Deus não te castigue, para que talvez com seu ritual Deus possa olhar e falar, ele está cumprindo um ritual, vou abençoá-lo. Não é assim que funciona. Deus não trabalha com barganha, tá? Então que isso sirva de alerta para sua vida. Acorde enquanto é tempo, abre seus olhos, cuidado, não deixe que o inimigo te engane, porque o desejo dele é tirar você do alvo que é Cristo.